Será que essa alta do Ibovespa superando o recorde nesse ano é só mais um voo de galinha? É sobre isso e outros assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos às notícias de hoje. E ao final falar a respeito dessa alta do Ibovespa e se ainda tem ações baratas na bolsa. Começando aqui com o Bitcoin, JP Morgan vê ainda potencial de alta de 15% nesse ano. Puro chute, puro chute. O mais engraçado disso aqui é que esses bancos tradicionais falavam mal do Bitcoin. O pessoal ainda fala, mas na hora H tá vendo que vai ter que se render a essa nova tecnologia, que já nem é mais tão nova assim. E o Bitcoin deu uma corrigida aí, né? Quase 10%. Tranquilo, bem normal. No ano está subindo 16%. Em dólares, está subindo menos que a bolsa, viu? Mas se não tivesse tido toda essa queda aqui, né? Estaria subindo mais do que a bolsa. Mas enfim, acima dos 100 mil dólares. Essa aqui é uma correção normal, nada demais, nem se preocupe. Continuando, o XPML, XP Malls, realizou uma venda aqui de R$ 1 bilhão. Isso aqui vai se reverter em dividendos. Isso aqui chama atenção porque o XP Malls tem uma alavancagem financeira hoje de curto prazo pesada, mas eu sempre falei isso. O patrimônio do XP Malls é gigantesco, então eles conseguem dar conta disso facilmente. O problema é que a dívida era muito de curto prazo, então os caras acabaram incorrendo em excesso de confiança. Mas tinha patrimônio, isso aqui vai resolver tranquilamente. Só que é sempre um sinalzinho amarelo de essa gestão será que não perde a mão de vez em quando? Então é importante. É um sinalzinho amarelo da gestão, que agora está se resolvendo. E mais um desdobramento aqui dessa operação envolvendo a Reage Investimentos, envolvendo PCC, compra de usinas, vários bilhões investidos ali de dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, aquela coisa toda. E agora, de novo, citação do Banco Master. O banquinho para ter citação negativa. O que está acontecendo? A Reage, ela tem mais de 20% do capital social de uma subsidiária do Banco Master, o Will Bank. E aí, um deputado do PSOL mandou um ofício para o Banco Central pedindo a suspensão da operação do BRB que visa comprar ali o Banco Master. No ofício ele fala o seguinte, o deputado: essas relações indicam um emaranhado de vínculos entre o Banco Master e estruturas financeiras que aparecem mencionadas em apurações relacionadas à Operação Carbono. É nesse emaranhado suspeito que o BRB, Patrimônio do Distrito Federal, pode ser envolvido. O Banco Master, em nota, afirma que a Reage é uma prestadora de serviços e atua na gestão e administração dos fundos de investimento. É uma, entre outras entidades financeiras que prestam serviços nessa atividade. O Master é apenas um entre centenas de clientes da Reage. Só que isso aqui já vai pegando mal na reputação, né? Reputacional é complicado. Como diz o Buffett, a gente leva 20 anos para construir uma boa reputação e 20 minutos para perder. Agora, falando aqui do Ibovespa, o que está acontecendo? É voo de galinha, como muitos dizem? Ele bateu recorde em 2025, subiu forte em dólares, forte. A alta nominal até agora, 17,73%, o que já é muito, bem acima do CDI, inclusive. Ibovespão. Já o EWZ, que é uma aproximação do Ibovespa em dólares, subindo quase 30%, cara. 30% em dólar. Você não gostaria de ganhar esse dinheiro? Todo mundo. Bitcoin nem subiu 20% em dólar, EWZ subindo. Só não está subindo mais nesse ano que a bolsa chinesa, que sobe 33% no ano. Esse aqui é um ETF que aproxima a alta da bolsa chinesa, o desempenho da bolsa, o MT. Mas qual que é o grande ponto aqui? Para começar, é aquilo que eu já venho falando há algum tempo. A bolsa brasileira estava e ainda está barata. Basta você olhar para o indicador preço-lucro, que é um indicador adotado mundo afora. E eu vinha mostrando, pessoal, China e Brasil são as bolsas mais baratas do mundo. Basta não dar tudo errado, ocorrer uma catástrofe, que o mercado em algum momento vai comprar essas bolsas, vai direcionar dinheiro para cá. Não precisa ser um gênio para entender isso. E é o que acabou acontecendo até agora, em 2025. E eu vinha falando, pessoal, será que não tem muito otimismo com a bolsa americana, negociando aí a um patamar de 27 vezes lucro? O índice preço-lucro do índice Nasdaq 100 33 vezes lucro. Indicador do Warren Buffett apontando aí, olha, mais de 200% em relação ao PIB. Quando você pega as 5 mil empresas americanas aí com listagem em bolsa, olha isso aqui, cara. Claro, é só um indicador, não quer dizer nada, mas é isso mesmo. Você vai colhendo indicadores. O Buffett vendendo bolsa norte-americana. Quando você exclui os efeitos das Mag 7 do S&P 500, a alta do S&P 500 nem é grande coisa. Então ele está em 6.500 pontos agora, mas quando você exclui, a alta é, sabe, coisa pequena. Olhando com mais calma aqui para dados macroeconômicos, vamos entender alguns indicadores. Primeiro, quando a gente compara a participação de fundos locais em equity, em ações, quando a gente compara com 2024,
teve uma participação maior aqui, ó, saindo de 7,8% para 8%. Então é um ano em que até fundos locais estão investindo mais em ações. Ainda assim, algo que eu também já venho falando, as captações em 2025 continuam negativas para fundos de ações e fundos multimercado. A indústria continua sofrendo, ou seja, tem mais saída do que entrada de recursos nessas duas classes de fundos. Já fundo de renda fixa, né? Bonitão aqui, sofrendo captações, né? Recebendo recursos. Isso aqui vai até quando? Eu vejo o pessoal com medo de entrar na bolsa e não sei o quê, vamos esperar o melhor momento. Mas o melhor momento é o pior momento. Como assim, Luan? O melhor momento é quando tudo tá caro. E aí é o pior momento para você obter retornos satisfatórios. Então é assim que funciona o jogo. Se você não entender e não conseguir se posicionar, entendendo os ciclos, melhor ficar de fora. Quando a gente pega aqui o total em fundos de ações no Brasil, ainda está bem abaixo aqui de 2020. E é só saída, ó. Só saída. O pessoal não quer saber de ação. E é um bom sinal. Né? Dentro do nosso checklist lá dos ciclos da bolsa, a gente já percebe que isso aqui é um bom sinal para o investidor de valor, viu? Multimercado a mesma coisa, ninguém quer saber, o saladão da bolsa. Agora a renda fixa é bonito, né? Ó, escadinha aqui, ó. O país da renda fixa tá aqui, ó, nos dados. Investidor de varejo continua aí ocupando mais ou menos 12, 13% da nossa bolsa. Não muda muita coisa. Em relação ao investidor estrangeiro em 2025, o saldo é de 20 bilhões de reais de entrada de recursos no país. Ou seja, o gringo ainda continua apostando na alta da nossa bolsa, senão já tinha retirado todos esses recursos. E o gringo, ele dificilmente deixa o dinheiro por muito tempo se ele não acredita na alta, porque ele não coloca o dinheiro aqui para ficar recebendo dividendo. Ele bota dinheiro para ganhar ganho de capital. É um capital especulativo. Aceite essa ideia. Você que é brasileiro, investe no Brasil, em ações brasileiras, a sua ideia não é fazer isso. Ficar fazendo trade macro. Não, você deveria investir pensando em ganhar com a economia subjacente da empresa que você investe, ou seja, ganhar com o crescimento do lucro da empresa e, consequentemente, dos dividendos. Se você não investe pensando na evolução do negócio, está fazendo errado, está fazendo trade, ou está adotando um método que você não tem nenhuma vantagem competitiva. A gente só tem alguma vantagem se a gente pensa dessa forma, a longo prazo. Até porque se você investir a curto prazo, está concorrendo aí com traders quantitativos, mesas proprietárias, robôs, etc. Você é louco de você estar tentando fazer isso. Você é louco, cara. É um excesso de confiança, na verdade. Em relação à composição por tipo de investidor, também não mudou muita coisa. Pegando o total de estrangeiros, que aí pega tanto capital estrangeiro e ADR, 50%. Então continua sendo 50% da nossa bolsa no total é estrangeiro e os outros 50%. Aí você divide em institucional, fundos, etc. Investidor de varejo, que é pouca coisa, e instituições financeiras, menos ainda. Outro sinalzinho, IPO e follow-on, até teve um pouco aí, ó, nesse ano, mas a IPO nada, desde 2022. E não é coincidência, porque 2022 acabou aquele jurinho baixo aqui no Brasil, que não dura muita coisa mesmo não. E ainda, apesar dessa entrada de capital estrangeiro, a gente tem um cenário em que a alocação de investidores estrangeiros em ações brasileiras continua em níveis reduzidos quando a gente olha para a história, obviamente. As coisas mudam. É importante olhar ainda para o relatório da dívida pública. Como é que está esse negócio? Em julho, que é o último relatório, a gente teve a resiliência econômica dos Estados Unidos impulsionando o apetite por risco, além do aumento da probabilidade do Fed de reduzir a taxa de juros americana. Isso faz com que o capital se mova para emergentes e para a China. Se você tem uma perspectiva de que o Tesouro Americano vai te pagar menos juros, é isso que representa o corte da taxa de juros americana, agora você vai ter que correr mais risco em emergentes, em países mais arriscados, para ganhar mais dinheiro. Porque agora o governo americano, que é o título mais seguro do mundo, está pagando menos. É simples assim. O pessoal complica demais. Só que algumas causas são simplesmente estas. A gente não pode tornar as coisas simples demais, só que também não podemos fazer com que elas sejam complicadas demais. Senão a análise fica completamente distorcida e muito distante da realidade. Ao mesmo tempo, curva de juro deu uma subidinha aí, né? Guerra comercial, segundo o governo. Estoque da dívida pública, quase 8 trilhões. Olha que bonito. Quase 8 trilhões. Isso aqui é mais ou menos 80% do PIB, mas tem um expediente aí. Se a gente incluísse de verdade os precatórios, aí o negócio ia ser feio. Mas enfim, 80% do PIB. Um PIB que deve ter um crescimento real da ordem de 2% nesse ano. É o Brasil. Cresce a uma taxa de país desenvolvido, mas é um emergente. E é isso. Só em 2025, o estoque da dívida pública
cresceu quase 623 bilhões de reais. Pré-fixado passou a não interessar mais tanto assim, o pessoal está focado em, principalmente flutuante, né, que é Tesouro Selic. Reserva de liquidez do Tesouro, menos de 1 trilhão, acabou caindo. Então veja, o Tesouro tem uma dívida de quase 8 trilhões, só que não tem nem 1 trilhão. Então aqui é uma prova feita contra si mesmo. É o governo falando, olha, a gente não tem dinheiro suficiente. Não tem. E aí você se pergunta, por que o mundo cobra tanto para emprestar dinheiro para o Brasil? Para além disso, com essa taxa Selic a 15%, a gente tem o IPCA 15 apresentando deflação em agosto. Conta de energia ajudou, mas é deflação. Sendo assim, até então, essa política monetária mais restritiva do Banco Central, mesmo sob a gestão do Gabriel Galípolo, tem funcionado. E há um comprometimento, e é isso que você percebe das atas do Copom, em pelo menos levar esse IPCA para o teto da meta, pelo menos, antes de pensar em cortes de juros no país. É claro que o corte do juro americano ajuda, mas pelo que consta hoje das declarações do Copom, pelo menos o teto da meta tem que ser, entre aspas, garantido. E aí o pessoal, né, do mercado espera a meta chegando, que é 3% ao ano, lá em 2027. Mas aí é futurologia pura, tá muito longe. E no Brasil tudo muda muito rapidamente, até o passado é incerto. Mas enfim, você experimentando ou não isso na tua vida, IPCA tá caindo. Vai ter inflação no ano, não é deflação no ano. Em um mês em específico, segundo o IPCA, mas vai ser uma inflação menor. Provavelmente vai fechar abaixo de 5% nesse ano. Isso ajuda futuro corte de juros, que ajuda a bolsa. Só que a bolsa já se move agora, percebe? Não vai acontecer, vai esperar cortar o juro para a bolsa subir. É claro que, vamos supor que o mercado eventualmente espera que o primeiro corte de juro do Copom seja de 0,5%. E aí vem o Copom e surpreende com 1%. Aí a bolsa pode subir muito, porque se você tinha uma expectativa de cortar meio, cortou 1, aí o pessoal compra renda variável, mais do que se pensava. Mas você vai ficar dependendo disso? Não, é assim. E aí diante dessa taxa de juros elevada, desse IPCA sendo controlado, o mercado já espera aí o IPCA fechando a 4,86 nesse ano, um PIB que supostamente cresceria 2,23 para 2,18, um câmbio fechando próximo de 5,60, Selic mantido em 15, isso aqui eu não tenho dúvida. Resultado primário continua de déficit e até pior do que se pensava há uma semana. Portanto, não há como também, só por conta do IPCA, sair cortando drasticamente o juro, porque o fiscal está descontrolado. O fiscal continua descontrolado. Sendo assim, no fiscal, a coisa continua feia. Não melhorou no Brasil. O próprio governo ali admite que um dos motivos dessa compra de mercados emergentes é a resiliência da economia americana e a expectativa de corte de juros pelo Fed. Sendo assim, para resumir, essa alta de Bovespa forte nesse ano, abaixo da China, é uma alta que não tem como fundamento a melhora do fiscal brasileiro, que é o grande risco do país. Não, simplesmente porque a bolsa estava muito barata e porque o mundo passou a correr mais risco em emergentes e porque a bolsa americana está cara. E aí você precisa diluir um pouco esse capital muito concentrado em apenas um país, muito otimismo. E ainda assim, existem empresas baratas na bolsa apesar dessa alta, acredite ou não. E são ações que eu venho comprando e mostro e explico os fundamentos na minha comunidade, que é a comunidade Formação Mira Investing. E eu acabei de publicar lá o relatório de análise da VEG com preço justo. Quando eu clico aqui em conteúdos, os relatórios estão aqui. Eu tenho da Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade e VEG. Foi o último lançado. É um por semana. E eu só vou trazer aqui no máximo 15 relatórios. Por quê? Porque eu não quero que você fique perdendo tempo com aquilo que realmente não é excepcional na bolsa. O pessoal acha que só porque a empresa dá lucro é uma boa empresa. Mentira! No máximo 20, 30 empresas são empresas excepcionais. Eu vou afunilar cada vez mais, máxima filtragem. Sem falar que os meus relatórios vão direto ao ponto, não são essa enrolação que você fica vendo por aí. Eu vou te trazer os fundamentos, as vantagens, desvantagens, fragilidades, só o que se precisa e valor intrínseco. Direto ao ponto. O seu tempo é valioso, então não tem essa. E eu sou objetivo, então isso faz parte de como eu trabalho. Até o meu curso, que tem 40 horas aula, na verdade, poderia ter muito mais, porque eu sou objetivo. Eu trago o que importa para você. E tá tudo aqui dentro da comunidade. E nessa comunidade eu não terceirizo o trabalho de suporte. Tudo que você tiver de dúvida, eu que respondo. E as sugestões de membro são priorizadas. Além do fato de que aqui em vídeos semanais, são os vídeos que eu publico para membros do YouTube, tá tudo aqui. Tudo que tem de membros do YouTube tá aqui dentro. Então, se você só quer os conteúdos de membros do YouTube, você até pode ficar no YouTube. Só que se você quer ir além, tá tudo aqui dentro da comunidade FMI. Veja todos os benefícios da comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso. Você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. E aqui em cima eu vou deixar para você um vídeo onde eu te ensino a como calcular o preço teto de ações
e fundos imobiliários.